Olá! Nessa aula estudaremos um método de avaliação muito conhecido. Talvez você já tenha ouvido falar dele. Talvez já tenha até usado. Estou falando da avaliação com o uso de heurísticas. Antes de começar, vamos esclarecer o que é uma heurística. As definições do dicionário Michaelis são: podemos pensar em heurísticas como estratégias ou planos para atingir um objetivo. Sendo assim, uma avaliação usando heurísticas nada mais é do que ter algum tipo de plano antes de começar a avaliação. Mas de que plano estamos falando? Este plano normalmente tem a forma de uma lista, que deve ser aplicada às inspeções de um objeto bem definido. Acho que o exemplo mais conhecido são as 10 heurísticas de Molick e Nielsen, que servem para avaliar a usabilidade de interfaces homem-computador. Esta lista foi sendo refinada ao longo de vários artigos, tendo sido apresentada em sua forma final no livro Usability Inspection Methods, de Jacob Nielsen, cuja primeira edição é de 1994. Se você não consegue ter acesso ao livro, pode ver a lista no site do Nielsen e Norman Group. Essa lista foi elaborada a partir da experiência dos autores. No artigo de 1990, Molick e Nielsen explicam como elaboraram a lista. Hoje em dia, nenhum periódico aceitaria uma lista de heurísticas para avaliação de usabilidade criada dessa forma. E, no entanto, mesmo que o método de elaboração não tenha sido assim muito científico, essa lista tem sido útil há bastante tempo. Eu acho que isso levanta uma questão interessante. E aí, qual é a sua opinião? Bem, deixando de lado essas questões assim mais filosóficas a respeito do método, vamos voltar à prática. Temos que ver qual o conteúdo da lista e como utilizá-la. Veja que cada um dos itens representa um tipo de problema que pode ser encontrado em interfaces. Por exemplo, visibilidade do estado do sistema é descrito como: antes de começar a fazer a avaliação, você precisa estar familiarizado com a lista e com a interface a ser avaliada. Isso é muito importante. Para fazer a avaliação, siga os seguintes passos. Se familiarize com a lista de heurísticas. Se familiarize com a interface que vai ser avaliada. Crie uma lista de tarefas. Uma dica: pense nas coisas mais importantes que o usuário precisa fazer. Execute cada uma das tarefas. Avalie a interface de acordo com a lista de heurísticas. Para cada passo da tarefa, você precisa se perguntar que a ação que você, no caso o avaliador, está executando pode representar um problema descrito por um dos itens da lista. Pode ser que um problema seja classificado em mais de um item. Classifique o problema de acordo com a severidade. Você pode usar uma escala de 1 a 5, por exemplo, onde 1 significa que não é grave e 5 significa que é muito grave. Por último, faça um relatório, tentando ser objetivo e sucinto. Parece super fácil, não é? Pois é, só que não é tão fácil assim. Sabe o primeiro item do diagrama que acabamos de ver? Se familiarize com a lista de heurísticas? Não é muito fácil a gente ter essa familiaridade toda. Para que a gente consiga inspecionar cada ação realizada pelo usuário e ao mesmo tempo ir se perguntando: será que isso representa um problema desse ou daquele tipo? É preciso ter a lista inteira na ponta da língua. Stanton e Young alertaram para isso. Avaliações com uso de heurísticas são eficientes e rápidas, porém dependem muito da experiência do avaliador, tanto com a interface como com as heurísticas. Além disso, eles alertaram também para o fato que um avaliador trabalhando sozinho não encontra uma quantidade importante de problemas, ou seja, precisamos de mais de um avaliador experiente. E isso complica um pouco as coisas, não?
Mollick e Nielsen já haviam falado sobre isso em um artigo de 1990, no qual eles avaliaram o quão difícil era encontrar os problemas de usabilidade. Eles fizeram experimentos com 4 sistemas e observaram a quantidade de erros que cada avaliador encontrava e a gravidade de cada erro. As imagens que você está vendo foram reproduzidas desse artigo. Cada coluna representa um avaliador. Os avaliadores estão distribuídos no eixo X, sendo os piores à esquerda e os melhores à direita. No eixo Y, vemos a classificação da dificuldade de encontrar cada problema. Esse artigo ficou famoso porque nele foi feita a primeira referência à ideia de que um avaliador é pouco e de que 3 a 5 são suficientes. E foi aí que começou a história de ter 5 avaliadores. A ideia é que a quantidade de erros encontrada pelos avaliadores segue a distribuição de Poisson. Na imagem que estamos vendo, e que também foi retirada do mesmo artigo, vemos que a quantidade de problemas encontrada fica estável quando se faz a avaliação com 5 avaliadores. Essa indicação em relação à quantidade de avaliadores não é um consenso dentro da comunidade de pesquisa. Há, por exemplo, artigos que discutem se a distribuição de problemas de usabilidade realmente segue uma distribuição de Poisson. Mas como isso é um tópico que eu considero bem fora do nosso escopo, eu não vou entrar nesse assunto. O que podemos considerar como suficiente para os nossos propósitos é que é importante que o avaliador seja experiente e que ele não se conduza à inspeção com apenas um avaliador. Agora vamos tentar aplicar o que aprendemos a um exercício. Sua tarefa é buscar a quantidade de erros em uma interface usando as heurísticas. A minha sugestão é que você avalie uma interface a qual todos tenham acesso, para podermos comparar os resultados. Iremos usar a funcionalidade Mensagem do Lumina. A tarefa é enviar uma mensagem para cada um dos participantes do curso. Assim, poderemos até mesmo tentar tirar as nossas próprias conclusões sobre quantos avaliadores são necessários e até mesmo tentar reconstruir os gráficos que Mollick e Nielsen fizeram, distribuindo os avaliadores no eixo X e os problemas no Y.